Ele passou tudo para o meu nome. Saia da casa. Ouvir isso no dia do adeus ao meu filho foi como um golpe frio no peito, uma dor que paralisou minha respiração. Ela sorria com o papel na mão, crente de que tinha vencido. Meu nome é Lúcia Fernandes, tenho 71 anos. Esta é a história de como um envelope lacrado, aberto pelo advogado, fez a ganância daquela mulher se transformar no seu maior pesadelo. O caixão do meu Vinícius mal tinha descido à terra, e aquela mulher já estava na porta da minha casa com um papel na mão. Marisa Fonseca, a sogra dele, de salto alto e roupa preta cara, segurando uma pasta de couro como se fosse uma executiva fechando o negócio. Nem me deu tempo de tirar a roupa do velório, nem me deixou respirar. Lúcia, precisamos conversar, ela disse, empurrando a porta e entrando sem ser convidada. O cheiro de café requentado ainda estava no ar, misturado com o perfume enjoativo dela, um francês caro que fazia minha cabeça doer. Entrei na sala, as pernas bambas de tanto chorar, o coração partido em 1000 pedaços. Tinha acabado de enterrar meu único filho, meu Vinícius, meu menino que lutou 8 meses contra aquela doença maldita que foi comendo ele por dentro, deixando só pele e osso. 8 meses que cuidei dele sozinha, dia e noite, dando remédio de 3 em 3 horas, limpando, conversando, segurando a mão dele quando a dor apertava e ele gemia baixinho para não me preocupar. 8 meses vendo meu filho definhar na minha frente e não poder fazer nada além de estar ali, presente, porque era o que ele precisava. Alguém que ficasse. E essa mulher nem teve a decência de esperar eu respirar, nem 24 horas depois do enterro. Senta aí, ela mandou, como se fosse a dona da casa. Como se aquela sala, com o sofá gasto onde eu passei 40 anos sentada costurando vestidos de festa, fosse dela. Sentei, atordoada, sentindo o tecido áspero do sofá nas pernas, o mesmo sofá onde o Vinícius dormia nos últimos meses porque não conseguia mais subir a escada. Ela abriu a pasta de couro com um movimento seco e colocou um documento na mesa de centro, bem em cima da toalha de crochê que minha mãe fez. Isso aqui é uma procuração que o Vinícius assinou há 2 meses. Ele passou todos os bens para o meu nome. A casa, a indenização do seguro, tudo, está tudo legalizado, com firma reconhecida em cartório. Eu olhei para aquele papel sem entender nada. As letras dançavam na minha frente. Eu ainda estava tonta de tanto remédio para dormir, de tanta dor. Como assim passou tudo para a senhora? O Vinícius não me falou nada disso. Minha voz saiu fraca, trêmula. Ela suspirou, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança burra. Ele não quis te preocupar, Lúcia. Você já estava tão sobrecarregada cuidando dele. Ele me procurou, conversamos longamente, e ele decidiu que seria melhor assim. Afinal, você é uma senhora de idade, já tem 71 anos, não tem condições de administrar patrimônio. Eu vou cuidar de tudo. É melhor para todo mundo. Minha cabeça girava. Vinícius faria isso? Me deixaria sem nada? Depois de tudo? Mas essa é minha casa. Eu moro aqui há 40 anos. Eu comprei tijolo por tijolo costurando. Era sua casa. Agora está no meu nome. Olha aqui. Está tudo registrado. Ela virou o documento. Mostrou mais papéis, carimbos vermelhos, assinaturas. Parecia tudo verdadeiro. Parecia oficial. O papel era grosso, amarelado, com aquele cheiro de cartório. Você tem 1 semana para arrumar suas coisas e sair. Vou reformar e alugar. É um bom imóvel, bem localizado. Se precisar de ajuda para achar um lugar, posso indicar umas pensões na região. Tem umas bem simples, no seu padrão. Pensões. Ela estava me mandando para uma pensão. Depois de eu ter criado meu filho sozinha desde os 5 anos de idade, quando o pai dele morreu num acidente de moto. Depois de ter trabalhado desde os 14 anos numa confecção, costurando 12 horas por dia. Depois de ter comprado aquela casa costurando vestido de noiva de madrugada, aceitando qualquer encomenda, economizando cada centavo durante 20 anos para dar um lar para o meu filho. E a Daniela? Eu perguntei, a voz saindo rouca. Daniela, a ex-mulher do Vinícius, tinha abandonado ele no 3º mês de doença. Disse que não aguentava ver ele assim, que estava muito difícil, que precisava viver a vida dela. Simplesmente fez as malas e sumiu. Deixou ele se consumindo numa cama,
Me deixou sozinha cuidando, limpando, virando ele de lado para não criar escaras, dando banho, cortando a comida em pedacinhos, porque ele não tinha mais força nem para mastigar. A Daniela está morando comigo agora. Coitada, está muito abalada com tudo isso. Perdeu o marido tão jovem. Abalada. A palavra ecoou na minha cabeça. A mulher que abandonou meu filho, no momento que ele mais precisou, estava abalada. A mulher que não apareceu uma vez no hospital, que não ligou, que bloqueou o número dele, estava abalada. Sentia a raiva subir pela garganta, mas engoli seco. Sempre fui de engolir, de aguentar calada, de abaixar a cabeça e trabalhar. Mas algo estava diferente dessa vez. Algo dentro de mim estava rachando. Marisa se levantou, guardou os papéis de volta na pasta com movimentos precisos, eficientes. Ela era assim. Tudo nela era calculado. O cabelo pintado de loiro, as unhas feitas, a roupa cara. Empresária de sucesso, dona de um pet shop grande na Boa Viagem. Sempre olhou para mim como se eu fosse uma barata. Uma semana, Lúcia. Depois disso, vou ter que tomar medidas legais. Despejo, essas coisas. Não quero chegar a esse ponto, mas vou se for preciso. Medidas legais. Despejo. Ela estava falando de me tirar da minha casa na marra. Ela saiu, o salto batendo no piso de cerâmica que eu mesma escolhi e instalei com a ajuda de um vizinho. Saiu da minha casa, do meu lar, como se fosse a dona de tudo. Fechou a porta com força. O barulho ecoou pela sala vazia. Fiquei sentada ali, olhando para as paredes onde ainda tinha os desenhos que o Vinícius fez quando era criança, que eu emoldurei e nunca tirei. Um sol amarelo com uma casa e uma mulher de saia. Embaixo, com a letra torta dele, eu e mamãe. Olhei para o sofá onde ele dormia, para a almofada que ainda tinha o formato da cabeça dele. Olhei para a cozinha onde eu esquentava as sopas que ele mal conseguia comer, onde eu chorava escondida para ele não ver enquanto lavava os pratos. E pensei, será que meu filho realmente me fez isso? Será que ele acreditou que eu não tinha capacidade? Será que ele me achou velha demais, burra demais, simples demais? Chorei aquela noite inteira, não só pela morte dele, mas pela possibilidade de ter sido rejeitada pelo meu próprio filho nos últimos momentos. Pela possibilidade de que tudo o que eu fiz, todo o amor que eu dei, não tenha sido suficiente. Chorei, deitada no chão do quarto dele, abraçada com as roupas que ainda cheiravam a ele, ao sabonete neutro que eu usava para dar banho, ao cheiro de remédio, ao cheiro de doença. No dia seguinte, comecei a arrumar as malas. Por que outra opção eu tinha? Eu era uma costureira aposentada, 71 anos, sem estudo formal, sem dinheiro guardado. Tinha minha aposentadoria mixuruca de R$ 1.100. Como ia pagar advogado? Como ia brigar com uma mulher que tinha dinheiro, que tinha contatos, que conhecia gente importante? Fui dobrando minhas roupas, colocando nas caixas de papelão que peguei no mercado da esquina. Cada peça que eu guardava era uma memória. A blusa que usei no aniversário de 15 anos do Vinícius. O vestido que fiz para ir na formatura dele. O avental de cozinha todo manchado onde eu limpava as mãos quando estava cozinhando para ele. Antônio, meu companheiro há 3 anos, apareceu no meio da tarde. Motorista de ônibus aposentado, homem bom, tranquilo, que me fazia rir depois de tantos anos sozinha. Quando viu as caixas, quando viu meu rosto inchado de chorar, ele ficou branco. Lúcia, o que está acontecendo? Contei tudo, cada detalhe. A Marisa, os documentos, a procuração, o prazo de 1 semana. Ele ouviu em silêncio, a mandíbula travada, as mãos fechando em punho. Lúcia, isso não tá certo. O Vinícius não faria isso. Eu vi ele falando de você até o último dia. Eu estava aqui quando ele te chamava de madrugada só para você segurar a mão dele. Eu vi o jeito que ele te olhava. Ele te amava. Mas tem os documentos, Antônio, tem assinatura, tem carimbo de cartório, tem tudo. Então tem alguma coisa errada nesses documentos. Muito errada. Ele me abraçou forte. Cheirava a sabonete de erva doce, ao café que sempre tomava. A gente vai descobrir o que é. Você não vai sair dessa casa. Eu não vou deixar. Mas como? Como a gente ia descobrir? Eu nem sabia por onde começar. Passei os dias seguintes num estado de choque. Arrumava as caixas mecanicamente, sem pensar. Antônio tentava me animar, mas eu estava morta por dentro. Tinha perdido meu filho, e agora estava perdendo minha casa, minha história, minha dignidade.
Marisa ligou 2 vezes. Na primeira, foi educada, ofereceu ajuda com a mudança. Na segunda, quando eu disse que ainda estava organizando as coisas, o tom mudou. Lúcia, não complique. Você tem até sexta-feira. Não me obrigue a ser desagradável. Desagradável. Como se já não tivesse sido. Na quinta-feira, 3 dias antes do prazo final, eu estava na cozinha fazendo café quando o telefone tocou. Número desconhecido. Quase não atendi. Atendi só porque estava tão aérea, tão no automático, que nem pensei. Dona Lúcia, aqui é Dr. Cláudio Ribeiro, advogado. Eu estudei com o Vinícius no colégio, fomos colegas por anos. Soube do falecimento dele através de amigos em comum. Meus pêsames. Ele era um homem muito bom. Agradeci, a voz falhando, sem entender por que ele estava ligando. Advogados não ligam de graça, advogados cobram. E eu não tinha dinheiro para pagar. Dona Lúcia, o Vinícius me procurou há 15 dias. Pediu para eu fazer um testamento para ele. Disse que tinha urgência, que precisava deixar tudo organizado. Meu coração disparou. Gelei. A xícara de café quase caiu da minha mão. Testamento? Sim. Ele estava lúcido, em perfeita capacidade mental, com testemunhas presentes. Deixou tudo registrado em cartório no dia 8 de novembro. E nesse testamento, ele deixa tudo para a senhora. A casa, o seguro de vida que ele tinha pelo trabalho, tudo. Não existe nada em nome de sogra nenhuma. Nada em nome da ex-esposa. Nada. Tudo é seu. Senti as pernas fraquejarem. Sentei na cadeira da cozinha com força, o mundo girando. Mas a Marisa apareceu aqui com documentos, com uma procuração. Disse que ele passou tudo pro nome dela. Ela apareceu com o que exatamente? Me descreva os papéis. Descrevi. A procuração, os carimbos, as assinaturas, o papel grosso. Dr. Cláudio ficou em silêncio por uns segundos. Ouvi ele respirar fundo. Dona Lúcia, isso é falsificação. O Vinícius nunca assinou nada disso. O último documento legal que ele assinou foi o testamento comigo, no dia 8 de novembro. Ele morreu no dia 10, 2 dias depois. Não teve tempo nem condição de assinar mais nada. Nos últimos dias ele mal conseguia segurar a caneta. Mas antes de eu contar o que aconteceu depois daquela ligação, me diz uma coisa. Você acha que eu devia ter acreditado naquela mulher? Devia ter saído da minha casa sem questionar nada? Deixa a tua opinião nos comentários. Mas a assinatura parecia dele. Eu reconheci. Minha voz saiu num fio. A assinatura se falsifica, Dona Lúcia. Principalmente quando se tem acesso a documentos antigos da pessoa. A senhora tem esses papéis que ela mostrou? Não, ela levou tudo. Não deixou nada comigo. Não tem problema. Vou precisar que a senhora venha até meu escritório amanhã de manhã. Vamos abrir oficialmente o testamento e resolver essa situação. E não arrume mais nenhuma mala. A senhora não vai sair da sua casa. Está me ouvindo? Não vai sair. Desliguei o telefone tremendo. Antônio, que estava na sala e ouviu tudo, veio correndo. Me abraçou enquanto eu tremia, enquanto chorava, mas dessa vez não era só tristeza, era alívio. Um alívio tão grande que doía no peito. Eu disse que tinha algo errado, ele repetiu, beijando minha testa. Eu disse. Naquela noite dormi um pouco melhor. Não porque a dor da perda tinha diminuído. Essa dor ia ficar para sempre, eu sabia. Mas porque saber que meu filho não me traiu, que ele não me achou incapaz, que ele pensou em mim até o fim, trouxe um alívio imenso ao coração. Meu menino me amou. Meu menino me protegeu. Na sexta de manhã, bem cedo, me arrumei. Coloquei minha roupa mais bonita, um conjunto cinza que tinha costurado pro velório, mas não usei. Passei batom, penteei o cabelo. Antônio foi comigo. Pegamos o ônibus até o centro de Recife. Descemos na avenida principal, caminhamos até o endereço que Dr. Cláudio tinha dado. O escritório era num prédio antigo, mas bem cuidado. Subimos de elevador até o 4º andar. A recepcionista nos recebeu com um sorriso. Dona Lúcia, o doutor está esperando. Ele me recebeu com carinho. Um homem de uns 55 anos, cabelo grisalho, óculos de aro fino, jeito sério, mas olhar gentil. Me ofereceu café, me fez sentar com calma numa poltrona confortável. A sala cheirava a livros velhos e café fresco. Antes de mais nada, quero que a senhora saiba que não vou cobrar nada por esse trabalho. O Vinícius foi meu amigo. A gente se conhecia desde criança. Ele me pediu esse favor e vou cumprir até o fim. Mostrou o testamento.
Eram várias páginas, tudo datilografado, com assinaturas embaixo. Era a letra do Vinícius. Reconheci na hora. O jeito torto dele escrever o V maiúsculo, o jeitinho que ele fazia o L de Lúcia, puxando a perna da letra para baixo. Leia aqui, dona Lúcia, com calma. Peguei o documento com mãos trêmulas. Li devagar, cada palavra. Eu, Vinícius Henrique Fernandes, brasileiro, solteiro, nascido em 23 de abril de 1987, portador do RG número 3.456.789, em pleno uso de minhas faculdades mentais, declaro como minha única herdeira universal minha mãe, Lúcia Fernandes. Deixo a ela a casa onde moramos, localizada na Rua das Flores, número 234, bairro Boa Vista, Recife, Pernambuco, bem como o valor total do seguro de vida contratado através da empresa onde trabalhei, no montante de R$180 mil. Minha mãe cuidou de mim a vida inteira, e especialmente nestes últimos meses de doença, com dedicação, amor e dignidade que jamais poderei retribuir. Quero que ela tenha segurança e conforto pelo resto da vida. Quanto à minha ex-esposa Daniela Fonseca e à ex-sogra Marisa Fonseca, deixo registrado que ambas me abandonaram no momento de maior fragilidade, quando mais precisei de apoio familiar, e por isso não devem receber absolutamente nada do meu patrimônio. Esta é minha última vontade, expressa de forma livre e consciente. As lágrimas caíam no papel, borrando as letras. Meu filho tinha pensado em mim até o fim, tinha me protegido, tinha visto a maldade daquela mulher e me blindado. Ele me fez prometer que ia cuidar disso pessoalmente. Dr. Cláudio disse baixinho, respeitoso. Disse que sabia que a ex-sogra ia tentar alguma coisa, que ela tinha feito comentários sobre garantir o futuro da família, sobre ele deixar as coisas organizadas. Ele não confiava nela. Me fez prometer 3 vezes que ia proteger a senhora. Mas como ela conseguiu esses documentos falsos? Como ela teve coragem? Provavelmente teve acesso a assinaturas antigas dele, de quando ainda era casado com a filha dela. Contratos de aluguel, documentos bancários. É fácil escanear, manipular digitalmente, imprimir em papel parecido. Forjar carimbos de cartório também não é difícil. Compra-se pela internet. É mais comum do que a gente imagina, infelizmente. Pessoas aproveitam o momento de fragilidade de quem está de luto para aplicar golpes. Senti raiva. Uma raiva fria, diferente de tudo que já tinha sentido. Não era a raiva quente, explosiva. Era algo calculado, perigoso. O que eu faço agora? Agora a gente vai fazer o seguinte. Dr. Cláudio abriu outra pasta, tirou um bloco de notas. Vou notificar oficialmente a Marisa sobre a abertura do testamento. Por lei, ela precisa ser informada, já que foi mencionada. Ela vai ser obrigada a comparecer aqui. E quando ela vier, vamos confrontá-la com os documentos falsos que ela apresentou para a senhora. Ela não vai admitir, não precisa admitir. Tenho peritos grafotécnicos de confiança que vão analisar qualquer documento que ela apresente. Vou comparar com a assinatura verdadeira do Vinícius que tenho aqui. E tenho as 3 testemunhas do testamento verdadeiro prontas para depor. Ela vai cair, dona Lúcia. Vai cair feio. Senti um arrepio na espinha. Não de medo, de expectativa. 2 dias depois, num sábado, Dr. Cláudio me ligou. Notifiquei a Marisa. Marquei a reunião oficial para a leitura do testamento segunda-feira, 10 horas da manhã. Convoquei ela e a Daniela como partes mencionadas, mesmo sabendo que não vão receber nada. É importante que estejam presentes. A senhora vem? Vou. Ótimo. E dona Lúcia, prepare-se. Vai ser difícil. Ela vai tentar intimidar, vai gritar, vai ameaçar, mas eu estarei ao seu lado. No domingo, passei o dia na igreja. Rezei, pedi forças, não para mim. Eu já tinha passado pelo pior. Pedi forças para o Vinícius, onde quer que estivesse, para que soubesse que a mãe dele ia honrar a memória dele, ia lutar pelo que era certo. Antônio ficou comigo o dia inteiro. Segurou minha mão. Você é a mulher mais forte que eu conheço, ele disse. Vai dar tudo certo. Na segunda-feira, cheguei ao escritório 15 minutos antes. Estava nervosa, mas firme. Tinha colocado meu melhor vestido, o de tecido bom que eu mesma costurei. Tinha passado batom vermelho, tinha penteado o cabelo e prendido num coque. Queria parecer digna. Queria que vissem que eu não era uma velha coitada, fácil de enganar.
Marisa chegou exatamente às 10. Entrou no escritório imponente, como sempre. Salto alto, roupa cara, bolsa de marca. Daniela vinha atrás de olhos baixos, parecendo uma sombra. Quando me viu, Marisa franziu o nariz. Não sei por que esse teatro todo, ela disse, nem cumprimentou. Já está tudo resolvido. A procuração que tenho é válida, está registrada. Isso aqui é perda de tempo. Dr. Cláudio sorriu. Um sorriso educado, mas gelado. O tipo de sorriso que não chega aos olhos. Por favor, sentem-se. Vamos começar. Marisa sentou, impaciente, tamborilando as unhas na mesa. Daniela sentou ao lado da mãe, inquieta. Eu estava do outro lado, Antônio ao meu lado. Vamos começar pela leitura do testamento oficial, registrado em cartório no dia 8 de novembro, 2 dias antes do falecimento do senhor Vinícius Henrique Fernandes. Ele leu em voz alta, cada palavra, cada frase. Sua voz ecoava no silêncio da sala. Quando chegou na parte sobre Daniela e Marisa serem excluídas explicitamente por abandono, o rosto das duas mudou. Marisa ficou vermelha, as veias do pescoço saltando. Daniela começou a chorar baixinho, as mãos tremendo. Isso não pode ser válido, Marisa gritou, batendo a mão na mesa. Ele estava dopado de remédio, não sabia o que estava fazendo. Estava fora de si. Aqui está o atestado médico do dia 8 de novembro. Dr. Cláudio colocou na mesa com calma, empurrando o papel para ela. Assinado pela doutora Renata Campos, oncologista responsável pelo tratamento. Ela atesta que o paciente Vinícius Fernandes estava lúcido, orientado no tempo e espaço, em plena capacidade de tomar decisões. 3 testemunhas estavam presentes: a própria médica, uma enfermeira e um amigo da família. Tudo registrado em cartório, tudo conforme a lei. Marisa olhou para o papel como se fosse veneno. Mas eu tenho a procuração. Ele assinou. Ah, sim, a famosa procuração. Dr. Cláudio abriu outra pasta devagar, teatralmente. Gostaria muito que a senhora me mostrasse esse documento. Agora. Aqui. Marisa hesitou. Olhou para Daniela. Olhou para mim. Olhou para o advogado. Não trouxe hoje? Está em casa, guardada. Que conveniente. Porque veja bem, solicitei ao cartório do primeiro ofício de Recife cópias autenticadas de todos os documentos assinados pelo senhor Vinícius Henrique Fernandes nos últimos 6 meses. Procurações, contratos, qualquer coisa. Sabe o que eu descobri? Silêncio. Não existe procuração nenhuma em nome da senhora Marisa Fonseca. Aliás, não existe procuração nenhuma registrada. Nenhum documento passando bens, nenhuma transferência. Nada. O último registro oficial dele é exatamente este testamento que acabei de ler. Então eu pergunto, cadê essa procuração que a senhora disse ter? O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Daniela soluçava baixinho. Marisa estava pálida, mas tentava manter a compostura. Deve ter sido registrada em outro cartório. Em qual? Me diga o nome, o endereço, que eu verifico agora. Tenho contatos em todos os cartórios da região metropolitana. Marisa não respondeu. Ela sabia que tinha caído. A senhora apresentou documentos falsificados para a dona Lúcia. Dr. Cláudio continuou, agora com a voz dura, sem gentileza. Aproveitou que ela estava de luto, fragilizada, em choque pela perda do filho, e tentou roubar dela a casa e a herança usando papéis forjados. Isso tem nome na lei. Chama-se falsificação de documento particular. Chama-se tentativa de apropriação indébita mediante fraude. São crimes graves que podem dar de 2 a 6 anos de prisão. Marisa tentou se levantar, agarrando a bolsa. Eu não vou ficar aqui ouvindo acusações absurdas. Vou processar vocês por difamação. Senta, Dr. Cláudio ordenou. E tinha algo no tom dele, uma autoridade fria, que fez ela sentar de volta. Eu já contratei um perito grafotécnico, Dr. Marcelo Tavares, reconhecido nacionalmente. Ele está pronto para analisar qualquer documento que a senhora apresente e comparar com assinaturas legítimas do Vinícius que possuo aqui no processo. Posso garantir que não vai bater. A análise vai mostrar falsificação. Quer mesmo ir por esse caminho? Quer que eu acione a Polícia Civil agora? Faça um boletim de ocorrência formal e entregue todas as provas que tenho? Daniela começou a soluçar mais alto, quase um grito sufocado. Mãe, eu falei que isso ia dar errado. Eu falei para a senhora não fazer. Eu avisei. Cala a boca!
Marisa gritou com a filha, virando para ela com ódio. Depois olhou para mim e o que vi naqueles olhos foi puro veneno. Você não merece nada disso. Você é uma costureira velha, sem estudo, mal sabe assinar o nome direito. Meu neto merecia coisa melhor que ser criado por você numa casa vagabunda dessa. Meu neto. Ela estava falando de um neto que nunca existiu. Vinícius e Daniela não tiveram filhos. Nunca tiveram. A senhora está confusa, Dr. Cláudio disse calmamente. Não existe neto nenhum. Vinícius e Daniela não tiveram filhos. Está inventando coisas agora. Marisa percebeu que tinha falado demais. Estava descontrolada, perdendo a linha, inventando argumentos inexistentes. Eu investi na carreira do Vinícius. Paguei cursos, paguei faculdade. Mentira, eu disse. Baixinho, mas firme. Minha voz não tremeu. Quem pagou todos os cursos dele fui eu, costurando de madrugada, fazendo hora extra na confecção aos domingos. A senhora nunca deu um centavo para ele. Ele mesmo me contou que a senhora ofereceu ajuda uma vez, mas com condições, que ele deixasse a Daniela controlar as finanças. Ele recusou. Você... Marisa se levantou de novo, o rosto deformado de raiva. Chega! Dr. Cláudio bateu a mão na mesa. O barulho ecoou. Marisa Fonseca, a senhora está oficialmente notificada. Todos os bens do falecido Vinícius Henrique Fernandes pertencem legalmente à dona Lúcia Fernandes, conforme testamento registrado em cartório. Qualquer tentativa de contestação será respondida não só no âmbito civil, mas criminalmente, por falsificação de documentos. Tenho provas suficientes. Tenho testemunhas, tenho peritos. A senhora vai perder e vai responder pelo que fez. Isso não vai ficar assim, Marisa murmurou, mas a voz dela já não tinha força. Ah, e mais uma coisa, Dr. Cláudio continuou, abrindo mais uma pasta. A senhora tentou usar esses documentos falsos para quê, exatamente? Para expulsar a dona Lúcia de casa? Para ficar com o seguro de vida? Eu só queria garantir o futuro da minha filha. Sua filha que abandonou o marido doente, que sumiu por 6 meses, que não apareceu nem para levar uma fruta, nem para dar um copo d'água, enquanto a dona Lúcia, com 71 anos, virava o filho de madrugada sozinha para trocar lençol. É esse o futuro que a senhora queria garantir? Daniela estava chorando tanto que mal conseguia respirar. Marisa saiu daquele escritório derrotada, arrastando a filha pelo braço. Ouvi ela falando no corredor, a voz ecoando. Isso não vai ficar assim. Eu conheço gente. Eu tenho advogados. Mas era blefe. E todo mundo sabia. Quando a porta fechou, senti meu corpo amolecer. Antônio me segurou. Dr. Cláudio me ofereceu água, me fez sentar de novo. A senhora foi muito corajosa, ele disse. Agora vem a parte chata. Vou abrir um boletim de ocorrência formal. Vou processar ela criminalmente. A senhora topa? Topo, respondi sem hesitar. Ela tentou me roubar. Tentou sujar a memória do meu filho. Isso não fica barato. Ele sorriu. Então vamos em frente. Nos dias seguintes, Dr. Cláudio moveu todas as peças, acionou a Polícia Civil, abriu inquérito por falsificação de documento particular e tentativa de apropriação indébita mediante fraude. Entregou cópia do testamento verdadeiro, cópia dos atestados médicos, depoimentos das testemunhas. Os peritos da polícia fizeram a análise grafotécnica. Marisa foi obrigada a apresentar os tais documentos que tinha mostrado para mim. Quando os peritos compararam com assinaturas legítimas do Vinícius, o resultado foi claro: falsificação evidente. A assinatura tinha sido escaneada de documentos antigos, provavelmente da época do casamento, e manipulada digitalmente. Copiada, colada, impressa em papel que parecia oficial. Os carimbos também eram falsos, comprados pela internet, desses que qualquer um pode encomendar. Marisa tentou se defender. Disse que tinha sido enganada, que um despachante tinha feito os documentos, que ela não sabia que eram falsos. Mas investigaram. Não existia despachante nenhum. As buscas no computador dela mostraram pesquisas sobre como fazer procuração, como falsificar assinatura, cartórios que não verificam documentos. Ela tinha premeditado tudo. Tinha planejado me roubar friamente. Enquanto eu chorava a morte do meu filho, ela estava na frente do computador, planejando como me tirar tudo. O Ministério Público ofereceu denúncia. Marisa virou ré. Tentou acordo. Me procurou através de um advogado novo que contratou. Ofereceu R$10.000 para eu retirar a queixa.
para esquecer o mal-entendido. Mal-entendido. Recusei na hora. Não é sobre dinheiro, falei pro advogado dela. É sobre dignidade. Ela tentou me destruir no pior momento da minha vida. Que ela responda. O processo criminal avançou rápido. Marisa foi indiciada formalmente. A juíza que pegou o caso era conhecida por ser dura com crimes contra idosos. No depoimento, contei tudo. Cada detalhe. Como ela apareceu no dia do enterro. Como me deu uma semana para sair. Como me chamou de velha incapaz. Como falou em me mandar para a pensão. A juíza ouvia com o rosto fechado. Quando terminou a audiência, ela olhou para Marisa e disse: "A senhora se aproveitou do luto de uma mãe para tentar roubar o único bem que ela tem. Isso é de uma crueldade que eu raramente vejo neste tribunal." Marisa foi condenada. 2 anos e 4 meses de prisão em regime aberto por falsificação e tentativa de apropriação indébita. Teve que pagar multa de R$ 15.000, que foram para mim como indenização. E teve que pagar todas as custas do processo. Advogados, peritos, tudo. Mas a pior punição não foi a prisão. Foi a reputação dela que foi destruída. O processo foi notícia nos jornais locais. Empresária tenta roubar sogra usando documentos falsos. Mulher forja papéis para expulsar idosa de casa após morte do filho. As clientes do pet shop descobriram e começaram a sumir. Porque quem confia um animal de estimação, um filho de 4 patas, para alguém capaz de roubar uma velha viúva? Em 6 meses, o pet shop dela faliu. Teve que fechar as portas, demitir os funcionários, vender o estoque. Daniela sumiu da cidade logo depois da condenação. Soube por uma conhecida que ela tinha ido morar em João Pessoa, na Paraíba, com vergonha de aparecer em Recife. Tentou recomeçar a vida longe, onde ninguém conhecia a história. Nunca mais ouvi falar dela. Nunca mais me procurou, nem para pedir desculpas. Marisa tentou me ligar algumas vezes durante o processo. Eu nunca atendi. Deixava o telefone tocar, até cair na caixa postal. Antônio perguntava se eu não queria bloquear o número, mas eu disse que não. Queria que ela sentisse a rejeição cada vez que eu recusasse a ligação. Queria que ela soubesse que não havia conversa possível, não havia acordo, não havia perdão. Depois da condenação, ela apareceu na porta da minha casa uma vez. Era uma tarde de quinta-feira, fim de março, o sol ainda quente batendo na calçada. Eu estava regando as plantas do jardim, as roseiras que tinha plantado há pouco tempo, quando ouvi a campainha. Sequei as mãos no avental e fui atender. Abri a porta e lá estava ela. Mas não era mais a Marisa imponente de salto alto e roupa cara. Era uma mulher acabada, sem salto, de chinelo simples, sem roupa de grife, só uma calça velha desbotada e uma blusa surrada, cabelo desgrenhado, grisalho nas raízes, sem pintura. O rosto marcado, olheiras profundas, parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. "Lúcia, por favor, a gente precisa conversar." A voz dela saiu fraca, quase suplicante. "Não temos nada para conversar." Respondi firme, segurando a porta com força, sem abrir completamente. Não ia deixar ela entrar. Não ia dar essa satisfação. Eu só queria te pedir desculpas. Eu estava desesperada, entende? O pet shop estava mal financeiramente. Tinha dívidas, fornecedores cobrando. Eu achei que se eu tivesse aquele dinheiro do seguro, aquela casa para vender, eu conseguiria salvar meu negócio. Achou que podia me roubar porque eu sou pobre e ignorante? Achou que uma costureira velha não ia saber se defender? Ela abaixou a cabeça, as mãos tremendo. Eu estava errada, muito errada. Eu reconheço isso agora. Mas pelo amor de Deus, será que a gente não pode resolver isso de outro jeito? Eu posso pagar uma pensão para você? Posso te dar uma parte do que eu ainda tenho? Você não tem mais nada, Marisa. Você perdeu tudo. E eu não quero seu dinheiro. Nunca quis. Eu queria só o que era meu por direito. O que meu filho deixou para mim porque eu cuidei dele, porque eu estive presente, porque eu fui mãe de verdade. Mas eu perdi tudo, Lúcia. O negócio, a reputação, os clientes, tudo. Estou morando de favor na casa da minha irmã. Faço faxina para sobreviver. Você não tem pena? Pena. Ela queria que eu tivesse pena. A mesma mulher que apareceu no dia do enterro do meu filho para me expulsar de casa queria pena. E eu quase perdi minha casa. Quase fiquei na rua. Com 71 anos, depois de ter trabalhado a vida inteira,
Depois de ter criado meu filho sozinha, de ter cuidado dele doente até o último dia. Você não pensou nisso quando apareceu aqui com seus papéis falsos, quando me deu uma semana para sair, quando falou em me mandar para a pensão como se eu fosse um cachorro sem dono? Ela começou a chorar. Mas não era choro de arrependimento verdadeiro. Era choro de autocomiseração. Choro de quem se sente vítima das próprias escolhas. Choro de quem quer compaixão, mas nunca deu compaixão a ninguém. Você é cruel, Lúcia. Eu admiti que errei, vim aqui pedir desculpas de coração e você me trata assim. Desculpas não pagam o que você fez. Não devolvem os dias que passei chorando, achando que meu filho tinha me rejeitado. Não apagam a humilhação de ter que arrumar malas na casa que eu mesma comprei. Não apagam o medo que senti de ficar na rua, velha e sozinha. Você destruiu minha paz no momento mais difícil da minha vida. E agora, quer que eu tenha pena porque você está pagando pelo que fez? Agora, sai da minha propriedade antes que eu chame a polícia por violação de medida protetiva. Ela arregalou os olhos. Que medida protetiva? Aqui o Dr. Cláudio conseguiu para mim. Você não pode chegar a menos de 200 metros de mim. Está violando agora. Quer que eu ligue para o 190? Marisa recuou, apavorada. Desceu os 3 degraus da entrada tropeçando, quase caindo. Olhou para mim uma última vez, com ódio misturado com desespero, e foi embora andando rápido pela calçada. Nunca mais voltou. Nunca mais tentou contato. Soube depois, meses mais tarde, através de uma prima distante que mora em Caruaru, que ela tinha ido morar definitivamente no interior. Numa casa alugada pequena, de 2 cômodos, nos fundos de um terreno. Vivia de faxina em casas de família, ganhando R$ 50 por dia quando conseguia trabalho. Às vezes, passava semanas sem serviço porque as patroas descobriam quem ela era, descobriam a condenação criminal e dispensavam na hora. Ninguém quer uma criminosa dentro de casa, mexendo nas coisas, tendo acesso a documentos. A desconfiança a perseguia. O pet shop que era o orgulho dela, que tinha inaugurado com pompa 10 anos atrás, que tinha 3 funcionários e clientela fiel de gente rica da Boa Viagem, fechou as portas definitivamente 4 meses após a condenação. Ela tentou segurar, tentou manter aberto, mas os clientes sumiram. As pessoas levaram seus cachorros, seus gatos, seus pássaros para outros lugares. Ninguém queria ser atendido por alguém que tinha tentado roubar uma idosa viúva. A notícia tinha saído no Jornal do Comércio, no Diário de Pernambuco, até na TV Jornal. Todo mundo ficou sabendo. Ela tentou vender o ponto comercial, mas ninguém quis comprar. Um negócio com a reputação manchada assim não vale nada. Teve que liquidar tudo por preço de banana. As prateleiras, os produtos, os equipamentos, até a placa da fachada. Vendeu tudo para ferro velho, para sebo, para quem quisesse levar. No final, conseguiu juntar uns R$ 15 mil com a liquidação inteira. Dinheiro que foi direto para pagar dívida de advogado. A casa grande que ela morava na Boa Viagem, num condomínio fechado de luxo, foi vendida às pressas para pagar as dívidas que ficaram. Advogados caros que ela contratou na tentativa de escapar da condenação, custas processuais, a multa de R$ 15 mil que teve que me pagar como indenização por danos morais. Vendeu a casa por R$ 300 mil, muito abaixo do valor de mercado, porque precisava do dinheiro rápido. Pagou tudo o que devia e sobrou quase nada. Com esse quase nada, foi para o interior tentar recomeçar longe dos olhares de quem a conhecia. A condenação criminal continua na ficha dela. 2 anos e 4 meses em regime aberto. Ela cumpriu fazendo serviço comunitário numa creche municipal em Caruaru, 3 vezes por semana durante 2 anos inteiros. Todo sábado, terça e quinta, ela tinha que aparecer lá às 7 da manhã, assinar o ponto e trabalhar até meio-dia. Limpando o banheiro de criança, lavando panela da merenda, varrendo pátio, tirando lixo. Trabalho braçal pesado para uma mulher de 60 e poucos anos, acostumada com ar-condicionado e salto alto. A humilhação pública foi a pior parte da punição. Muito pior que o trabalho em si. Porque numa cidade do interior como Caruaru, onde todo mundo conhece todo mundo, a história se espalhou em dias. As mães que deixavam os filhos na creche olhavam para ela com desprezo. Cochichavam, apontavam. Aquela ali é a mulher que tentou roubar a sogra, que falsificou documentos, criminosa. Ela aguentava calada, de cabeça baixa, lavando o chão enquanto ouvia os comentários.
A cada tentativa de arrumar emprego fixo, quando o empregador fazia a checagem de antecedentes criminais obrigatória, aparecia lá, condenada por falsificação de documento particular e tentativa de apropriação indébita de incapaz, crime contra idoso, duas naturezas graves. Nenhum comércio, nenhum escritório, nenhuma empresa queria o risco de contratar alguém assim. Então ela sobrevivia de bico, faxina aqui, passar roupa ali, ganhava mal, vivia apertado. A mulher que dirigia carro importado agora andava de ônibus. A mulher que almoçava em restaurante caro agora comia marmitex. A mulher que olhava para mim com desprezo agora vivia exatamente a vida que tinha planejado para mim. Pobre, invisível, lutando para sobreviver. Daniela nunca mais voltou para Recife. Continua em João Pessoa até onde sei. A prima que me deu notícias da Marisa disse que a Daniela trabalha como caixa de supermercado num bairro popular de lá. Ganha um salário mínimo e meio. Mora num apartamento pequeno alugado, sozinha. Tentou alguns relacionamentos nesses 2 anos, mas nunca deu certo. Os homens descobriam a história, descobriam que ela tinha abandonado o marido doente e sumiam. Carrega o peso do que fez. Não dorme direito. Toma remédio para ansiedade. Faz terapia quando tem dinheiro para pagar. Quando não tem, falta. Vive numa culpa que corrói por dentro. Mas eu não tenho pena dela. Daniela era adulta. Tinha 40 anos quando abandonou o Vinícius. Sabia o que estava fazendo. Fez uma escolha consciente de ir embora, de sumir, de bloquear o telefone do marido doente, porque não aguentava ver ele assim. E depois, quando a mãe dela apareceu com o plano de falsificar documentos, ela foi conivente. Não denunciou. Não me avisou. Não fez nada para impedir. Só ficou quieta esperando receber a parte dela. Então que viva com as consequências. Eu vivo com as minhas. E minhas consequências são boas. Porque eu escolhi o caminho certo. Escolhi cuidar, escolhi ficar, escolhi lutar quando tentaram me roubar. E hoje eu colho os frutos disso. Enquanto isso, eu reconstruí a minha vida exatamente do jeito que meu filho tinha desejado. Com a casa garantida legalmente, registrada no meu nome no cartório de imóveis, e com o dinheiro do seguro, os R$ 180 mil inteiros, já com os impostos descontados, depositados na minha conta, comecei a fazer planos reais, planos de futuro, planos de vida. Primeiro, a reforma da casa. Gastei R$ 22 mil nisso. Chamei um mestre de obras recomendado pelo Antônio. Homem sério e honesto que fez orçamento detalhado de tudo. Pintamos tudo de cores claras. Amarelo suave nas paredes da sala e da cozinha, porque amarelo traz alegria. Branco no teto, azul claro suave nos quartos. Troquei todo o piso da cozinha e do banheiro, que estava rachado e velho. Coloquei cerâmica nova, bege clarinha, fácil de limpar. Reformei o banheiro inteiro. Troquei o vaso sanitário, o chuveiro, o box. Coloquei azulejo novo até o teto. Comprei uma pia bonita com gabinete embaixo para guardar as coisas. Na sala, troquei os móveis velhos e gastos por outros mais confortáveis. Nada de luxo, mas digno. Um sofá bege de 3 lugares que comprei numa loja de móveis populares em 10 vezes sem juros. Uma estante de madeira clara para colocar a TV, os porta-retratos, os livros. Uma mesa de jantar redonda de 4 cadeiras, também de madeira clara, simples mas bonita. Coloquei cortinas novas em todas as janelas. Tecido leve, bege também, que deixa a luz entrar, mas dá privacidade. Comprei tapete novo para a sala, um capacho bonito para a porta de entrada, espelho grande para a parede do corredor. Troquei todas as lâmpadas da casa por LED, que economizam energia. O quarto do Vinícius, que ficou vazio e me doía olhar, transformei num ateliê de costura. Não porque eu precisasse costurar para viver, nunca mais ia precisar, graças ao meu filho, mas porque sempre gostei. Costurar sempre foi minha terapia. Era o que me acalmava nos dias difíceis, o que me fazia esquecer os problemas, o que me dava orgulho quando via uma roupa pronta e bonita. Comprei uma máquina de costura nova, uma Singer moderna, elétrica, com vários pontos diferentes. Gastei R$ 2.500 nela, mas valia cada centavo. Coloquei uma mesa grande encostada na parede com gavetas para guardar linhas, agulhas, tesouras, réguas. Comprei um manequim desses de costureira para facilitar as provas. Prateleiras na parede para organizar os tecidos.
uma cadeira giratória confortável para passar horas sentada sem doer as costas. Pintei esse quarto de verde menta clarinho, cor suave que relaxa. Coloquei uma foto grande do Vinícius na parede, emoldurada bonito. Ele está sorrindo, de camisa branca, num dia de sol. Tirei essa foto num aniversário dele, anos atrás, quando estava saudável e feliz. Gosto de olhar para essa foto enquanto costuro. Gosto de sentir que ele está ali comigo, me acompanhando. Voltei a fazer roupas, mas agora por prazer puro. Sem pressão, sem prazo, sem precisar aceitar qualquer encomenda para pagar conta. Faço vestidos para netas de amigas da igreja, roupinhas de bebê para vizinhas que estão grávidas, fantasias para festa junina da paróquia. Concertos, ajustes, bainhas. Cobro barato, quase simbólico. Às vezes nem cobro, faço de graça para quem sei que está precisando. O dinheiro eu não preciso. O que preciso é do prazer de criar, de ver o tecido se transformar em roupa, de ver o sorriso de quem veste o que eu fiz. Usava parte do dinheiro para viajar com o Antônio, realizar sonhos que nunca tinha tido chance de realizar. Fomos para Maceió, ficamos uma semana num hotel pé na areia. Conhecemos as praias lindas de lá, de água verde clara transparente. Comemos peixe fresco todo dia. Andamos de buggy pelas dunas. Tiramos foto em tudo quanto é canto. Fomos para Salvador, subimos para o Pelourinho de bondinho, comemos acarajé da Baiana na beira da praia. Visitamos igrejas históricas cheias de ouro. Compramos lembrancinhas, fitinhas do Senhor do Bonfim que amarramos no pulso pedindo proteção. Fomos até para o Rio de Janeiro, realizei o sonho de conhecer o Cristo Redentor. Subimos de van até lá em cima, o vento batendo no rosto. A vista era de tirar o fôlego. A cidade inteira lá embaixo, o mar azul brilhando ao longe. Chorei de emoção. 72 anos de idade e era a primeira vez que eu pisava no Rio. Fomos no Pão de Açúcar, andamos pela orla de Copacabana, comemos churrasco em rodízio, coisas que eu nunca tinha feito na vida, porque sempre estava trabalhando, sempre economizando cada centavo, sempre negando para mim mesma qualquer luxo porque precisava garantir o futuro do meu filho, a educação dele, a casa dele. Agora eu podia. Meu filho tinha me dado essa liberdade, tinha me dado a chance de viver, não só de sobreviver. Cada viagem que eu fazia, cada lugar que eu conhecia, eu sentia ele perto, sentia que ele estava feliz por mim, que ele queria isso, que ele tinha planejado exatamente isso quando fez aquele testamento. Usei outra parte significativa do dinheiro para ajudar o Antônio. Ele sempre quis reformar a casinha dele, que estava caindo aos pedaços. Paredes rachadas, telhado vazando quando chovia, piso quebrado. Ele morava assim há anos, sem dinheiro para arrumar, porque a aposentadoria mal dava para comer. Ofereci pagar a reforma completa. Ele recusou no começo, disse que não podia aceitar, que era dinheiro meu, que eu precisava guardar. Mas insisti. Antônio, você ficou do meu lado quando eu mais precisei. Quando eu estava destruída, pensando em sair da minha casa, você me segurou, me deu força, me fez acreditar que tinha algo errado. Se não fosse você, eu talvez tivesse desistido. Me deixa retribuir, por favor. Ele aceitou chorando. Gastei R$18.000 na reforma da casa dele. Pintamos, trocamos o telhado inteiro, consertamos as paredes, colocamos piso novo, compramos móveis novos para a sala, arrumamos o banheiro que estava horrível. Quando ficou pronto, ele não cabia em si de felicidade. Fez um almoço e convidou os filhos dele, os netos, todo mundo para conhecer a casa reformada. Me apresentou como a mulher da minha vida que me deu esse presente. Senti meu coração aquecer. Depois de tanta dor, tanta luta, ter alguém que me amava de verdade, que me valorizava, era uma bênção que eu agradeço todo dia. E doei uma parte significativa, R$20.000, para uma ONG aqui de Recife que cuida de pacientes com câncer que não têm condições de pagar tratamento particular. Chama-se Amigos da Vida. Eles dão suporte com remédios, transporte para o hospital, alimentação, apoio psicológico, tudo de graça para quem não tem dinheiro. Fui até a sede deles pessoalmente entregar o cheque. A presidente da ONG, Dona Marília, uma senhora de uns 60 anos que fundou a instituição depois de perder o marido para a doença, chorou quando viu o valor. A senhora não imagina quantas vidas isso vai salvar, Dona Lúcia. Esse dinheiro vai comprar remédio para pelo menos 50 pacientes durante 6 meses.
Imagino sim, respondi, a voz embargada. Meu filho foi um deles. Foi cuidado, foi amparado. Não por vocês, mas por mim, sozinha. Sei o quanto faz diferença ter apoio. Quero que esse dinheiro honre a memória dele. Quero que ajude outras mães, outros filhos, outras famílias que estão passando pelo que eu passei. Era minha forma de transformar a dor em algo bom, de fazer com que a luta do Vinícius não tivesse sido em vão, de espalhar um pouco do amor que ele me deu. 6 meses depois da condenação da Marisa, num sábado de manhã, eu estava na feira do bairro comprando verduras para a semana quando esbarrei na Daniela. Foi um choque. Ela estava magra, muito mais magra que da última vez que tinha visto. O cabelo estava mal cuidado, comprido e sem corte, com pontas duplas. Roupas simples, uma calça jeans desbotada e uma blusa surrada. Chinelo de dedo. Nenhuma maquiagem. Carregava 2 sacolas de feira, provavelmente tinha vindo de ônibus de João Pessoa para visitar alguém aqui. Quando me viu, ficou pálida. Literalmente toda a cor sumiu do rosto dela. As sacolas quase caíram da mão. Ela tentou desviar, virar para o outro lado e desaparecer entre as barracas. Mas a chamei. Daniela! Minha voz saiu firme. Ela parou, virou devagar, como se estivesse se arrastando. Oi, Dona Lúcia. A voz dela era um sussurro. Como você está? Eu estou morando em João Pessoa. Trabalho numa loja, num supermercado. Estou tentando recomeçar. Bom para você. Silêncio pesado. As pessoas passavam ao redor, comprando frutas, regateando preços, rindo. E nós duas ali, paradas, carregando um peso invisível. Dona Lúcia, eu sinto muito. Por tudo. Por ter abandonado o Vinícius quando ele mais precisou de mim. Por ter deixado minha mãe fazer aquilo com a senhora. Por ter sido covarde. Por tudo. A voz dela tremia. Você deixou sua mãe fazer ou você ajudou? Pergunta direta. Ela mereceu. Ela abaixou os olhos, incapaz de me encarar. Eu sabia que os papéis eram falsos. Minha mãe me mostrou antes. Me pediu opinião. Eu falei para ela não fazer. Falei que ia dar errado, que era errado. Mas eu também não fiz nada para impedir. Não te avisei. Não denunciei. Fiquei quieta, porque no fundo eu queria aquele dinheiro também. Queria a minha parte. Eu sou covarde, Dona Lúcia. Sempre fui. Fujó quando ficou difícil. Deixei minha mãe fazer o trabalho sujo. E agora pago por isso todo dia. Pelo menos ela tinha a decência de admitir, de ser honesta. Mesmo que tarde demais. O Vinícius te amou de verdade, Daniela. Você jogou fora um homem bom. Um homem que teria dado a vida por você. E você não aguentou ficar do lado dele nem 3 meses quando ele adoeceu. Eu sei. As lágrimas desciam pelo rosto dela agora. Eu sei disso. Eu vivo com essa culpa todo dia. Acordo pensando nisso. Durmo pensando nisso. Não consigo ter paz. Não consigo me perdoar. Sei que a senhora também não vai me perdoar. Sei que não mereço. Só queria que soubesse que eu me arrependo. Que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria ficado. Teria cuidado dele. Teria sido a esposa que ele merecia. Mas você não pode voltar no tempo, Daniela. Ninguém pode. A gente vive com as escolhas que fez. Você escolheu ir embora. Escolheu ser cúmplice da sua mãe. E agora vive com isso. E vai viver pro resto da vida. Ela soluçava agora, chamando a atenção das pessoas ao redor. Não me importei. Se serve de algo, Dona Lúcia, eu sei que não mereço perdão. Nem o seu, nem o dele, onde quer que ele esteja. Só queria que soubesse que eu me arrependo de verdade, que eu pagaria qualquer preço para poder voltar atrás. Olhei para ela. Olhei de verdade. Vi uma mulher destruída, castigada pela culpa, pela vergonha, pelo remorso. Senti um lampejo de pena, mas não perdão. Pena não é perdão. Eu espero que você aprenda a ser uma pessoa melhor, Daniela. De verdade. Porque do jeito que você está, você vai morrer sozinha e infeliz. E isso não é vingança minha. É consequência das suas escolhas. Fui embora. Paguei minhas compras, peguei minhas sacolas e fui embora. Deixei ela ali, chorando no meio da feira. Não olhei para trás. Não senti satisfação. Não senti raiva. Só senti vazia em relação a ela. Como se ela fosse uma estranha. Alguém que passou pela minha vida, causou dor, e agora não significa mais nada. Antônio, que estava esperando do lado de fora da feira, percebeu que algo tinha acontecido. Tá tudo bem? Tá. Esbarrei com a Daniela. Conversamos. Acabou. E como você tá? Bem. De verdade.
Ela não mexe mais comigo. Não tem mais poder sobre mim. Ele me abraçou ali mesmo, na calçada. Isso é crescimento, Lúcia. Isso é cura. Hoje, quase 2 anos depois da morte do Vinícius, eu vivo em paz. Real, verdadeira paz. Minha casa está bonita, cheia de luz natural entrando pelas janelas, cheia de plantas. Tem vaso em todo canto, samambaia pendurada na varanda, espada de São Jorge na entrada, que dizem que protege, suculentas na janela da cozinha, roseiras no jardim que florescem todo ano. A casa cheira a vida. A café fresco de manhã, a bolo assando no forno à tarde, a sabonete de erva doce que uso. Não cheira mais a tristeza, a remédio, a doença. Tenho meu ateliê onde crio todos os dias. Acordo cedo, tomo café, vou pro quartinho verde-menta e fico ali costurando, fazendo roupinha de bebê para uma vizinha que vai ser mãe, consertando vestido de festa para a menina da igreja, ajustando calça pro Antônio, bordando toalha de mesa para dar de presente. Coisas simples, mas que me dão prazer imenso. Tenho o Antônio, que me faz rir todos os dias. A gente janta junto pelo menos 4 vezes por semana. Ele vem aqui ou eu vou na casa dele, que agora está linda, toda reformada. A gente cozinha junto. Ele faz a carne e eu faço o arroz. A gente assiste novela, comenta os absurdos que acontecem na trama, ri dos personagens. A gente joga dominó com o pessoal da rua nas tardes de sábado. A gente faz planos. Planos de ir para Fortaleza no próximo ano. Planos de fazer um cruzeiro marítimo um dia. Planos de envelhecer junto. Ele quer que a gente se case oficialmente, ir na igreja de terno e vestido branco. Eu digo que não precisa, que a gente já vive como casado, que já divide tudo, que papel não muda nada. Mas no fundo, acho que vou aceitar. Só para ver ele feliz de terno na igreja, me esperando no altar. Só para viver isso uma vez na vida, já que nunca casei oficialmente com o pai do Vinícius. Tenho minhas amigas do grupo de terceira idade da paróquia Nossa Senhora das Graças. A gente se encontra toda terça à tarde. Faz artesanato, toma café, conversa sobre a vida. Tem Dona Josefa que sempre traz bolo. Tem Dona Teresa que conta as fofocas do bairro. Tem Dona Marlene que ensina crochê para quem quer aprender. Eu aprendi, finalmente. Nunca tinha tido paciência antes, mas agora tenho tempo. Tempo e paz de espírito para sentar e fazer aqueles pontinhos pequenos, devagar, vendo a peça crescer. Já fiz 3 colchas de crochê. Uma dei para a sobrinha que casou. Outra dei para o Antônio, que colocou na cama dele. A terceira tá aqui em casa, na minha cama, cor creme com detalhes em rosa velho. Ficou linda. Faço hidroginástica 2 vezes por semana, segunda e quarta às 8 da manhã, na piscina do Clube Popular do bairro. Pago R$ 20 por mês para usar. É barato e me faz bem. Melhora a pressão, melhora as dores nas juntas, melhora o humor. A turma é animada, tem gente da minha idade, a gente conversa, ri, faz amizade. A professora, uma moça jovem chamada Cíntia, é paciente e gentil. Faz exercícios adaptados para quem tem mais dificuldade. Sempre me elogia, diz que eu sou uma das mais dedicadas. A vida está boa. Simples, mas boa. Sem luxo, mas com dignidade. Que era tudo que eu sempre quis. Que era tudo que eu sempre busquei. Trabalhar honestamente, ter meu teto, ter meu pão, ter minha paz. Agora tenho tudo isso. E tenho mais. Tenho liberdade. Liberdade para viajar quando quero. Liberdade para ajudar quem precisa. Liberdade para acordar sem despertador. Liberdade para viver, não apenas sobreviver. Tem gente que me pergunta se eu perdoei a Marisa. A resposta é não. Não perdoei e não vou perdoar. Perdão é para quem se arrepende de verdade, para quem reconhece o mal que fez e tenta reparar de alguma forma. Marisa só se arrependeu de ter sido pega. Só lamentou as consequências para ela. A falência do negócio, a perda da casa, a condenação criminal. Nunca, em nenhum momento, ela demonstrou arrependimento genuíno pelo que tentou fazer comigo, pela dor que causou, pela humilhação, pelo desespero que me fez sentir. Ela só queria que eu retirasse a queixa para ela não pagar o preço. Isso não é arrependimento, é conveniência. Então que viva com o peso da escolha que fez, que viva com a ficha suja, com a dificuldade de arrumar emprego, com a reputação destruída, com a falência. Eu vivo com a paz de ter lutado pelo que era meu, de ter vencido, de ter honrado meu filho,
E essa paz vale mais que qualquer perdão que eu pudesse dar. Às vezes, quando estou sozinha à noite, deitada na cama antes de dormir, olho para o retrato do Vinícius que fica na minha cabeceira. É uma foto linda. Ele está sorrindo, olhos brilhando, cheio de vida. Foi tirada num churrasco de aniversário de um amigo anos antes da doença. Ele está de camisa polo branca, o cabelo cortado, o rosto cheio de saúde. Converso com ele. Sei que pode parecer loucura, mas converso. Conto como foi meu dia. Conto que fiz uma saia linda para a neta da dona Josefa. Conto que o Antônio me levou no cinema. Conto que a roseira do jardim tá cheia de flores vermelhas. Conto que tô feliz. E agradeço. Agradeço por ele ter tido a lucidez, nos últimos dias de vida, mesmo com dor, mesmo fraco, de me proteger. Agradeço por ele ter conhecido o Dr. Cláudio, que foi um anjo enviado na minha vida. Agradeço por ele ter me amado o suficiente para pensar em mim até quando estava morrendo, até quando mal conseguia segurar a caneta para assinar o testamento. Obrigada, meu filho, eu digo baixinho, tocando a foto com a ponta dos dedos. Você me salvou, você me deu dignidade, você me deu vida. Você me mostrou que amor de mãe e filho é mais forte que qualquer maldade, qualquer ganância, qualquer maldição desse mundo. E eu juro, juro mesmo, que sinto ele perto. Sinto o cheiro dele, aquele cheiro de sabonete e colônia que ele usava. Sinto o toque dele, a mão dele segurando a minha como fazia quando era criança e a gente atravessava a rua. Sinto a presença dele, forte e protetora. Sei que ele está em paz. Sei que ele está num lugar bom, sem dor, sem sofrimento. Sei que ele me vê, me acompanha, torce por mim. E saber disso me traz um consolo que nada mais no mundo poderia trazer. A dor da perda nunca vai embora completamente. Tem dias que ainda choro, que vejo uma roupa dele que guardei e desmorono, que lembro de alguma memória. Ele pequeno correndo pela casa, ele adolescente me pedindo dinheiro pro lanche, ele adulto me abraçando forte, e sinto um aperto no peito tão grande que mal consigo respirar. Mas aprendi a conviver com essa dor. Aprendi que ela faz parte de mim agora, que vou carregar ela pro resto da vida, mas que não precisa me destruir, que posso sentir a dor e mesmo assim ser feliz, que posso ter saudade e mesmo assim viver. Marisa hoje, pelo que sei, continua em Caruaru. 2 anos depois, ela terminou de cumprir a pena de serviço comunitário, mas a condenação continua na ficha. Vai continuar por mais 3 anos até prescrever. Durante todo esse tempo, ela vai carregar a marca de criminosa. Vai ter dificuldade para arrumar emprego fixo, para alugar casa, para abrir conta em banco, para fazer qualquer coisa que exija antecedentes limpos. Continua fazendo faxina, trabalho informal. Mora numa casa alugada de 2 cômodos, paga R$ 400 de aluguel que pesa no orçamento. Vive com menos de R$ 1.200 por mês. Compra roupa em brechó, corta o cabelo em casa sozinha. Não tem mais carro, anda a pé ou de ônibus. Não tem mais amigas, porque todas se afastaram quando souberam do crime. Vive isolada, sozinha, amargurando as escolhas que fez. Dizem que ela envergonhou, que o cabelo ficou todo branco, que tem rugas profundas, que parece ter 80 anos mesmo tendo pouco mais de 60. A ganância envelhece, a maldade corrói por dentro. Daniela continua em João Pessoa, também segundo informações que chegam até mim através de conhecidos. Trabalha no mesmo supermercado, no mesmo cargo. Não foi promovida, não vai ser. Vive na mesma rotina. Casa, trabalho, casa, não tem amigos, não tem relacionamento, vive sozinha num apartamento de 40 metros quadrados, adotou 3 gatos para fazer companhia, faz terapia 1 vez por semana com psicóloga do SUS porque não tem dinheiro para pagar particular, toma antidepressivo, toma remédio para ansiedade. Tem ataques de pânico quando vê alguma coisa que lembra o Vinícius, uma música que ele gostava, um prato que ele comia, uma camisa parecida com as que ele usava. Carrega uma culpa que não a deixa viver. Tentou ir em igreja evangélica buscando perdão divino, mas não encontrou paz nem lá. Porque perdão divino existe, mas perdão próprio é mais difícil. E ela não consegue se perdoar. E eu? Eu estou aqui, na minha Rua das Flores, número 234. A casa que comprei, tijolo por tijolo. Que paguei com suor de costureira,
trabalhando 12 horas por dia durante 20 anos. A casa onde criei meu filho sozinha desde os 5 anos dele, quando o pai morreu. A casa onde cuidei dele nos últimos 8 meses, com todo o amor que uma mãe pode dar. A casa que quase perdi, mas que meu filho protegeu mesmo depois de morto. Mesmo agonizando, ele pensou em mim. Reformei até o jardim. Plantei roseiras nas laterais do portão, uma branca e uma vermelha. Plantei jasmim que enche a casa de perfume doce nas noites quentes. Plantei uma mangueira no fundo do quintal que já está com 2 metros de altura e deu os primeiros frutos esse ano. Pequeninos ainda, mas vai crescer. Em 10 anos vai estar enorme, dando manga para todo mundo. Coloquei um banco de madeira embaixo da mangueira. Desses rústicos, feito de tronco. Mandei fazer com um marceneiro da feira. Sentado ali, eu leio, penso, medito, rezo. Tem uma placa pequena de metal que mandei gravar, pregada no tronco da mangueira. Vinícius Henrique Fernandes, 2304-1987, 10/11/2024. Filho amado que protegeu sua mãe até o último suspiro. As pessoas que visitam a casa leem e se emocionam. Perguntam a história. Eu conto. Não tenho vergonha. Não escondo. Conto com o orgulho do meu filho, da luta dele, do amor dele, da proteção dele. Antônio se aposentou do segundo emprego que tinha pegado há alguns anos para complementar a renda. Trabalhava como vigia noturno de um estacionamento. Agora não precisa mais. Com a casa dele reformada, sem aluguel para pagar, a aposentadoria dele dá tranquilo. E eu ajudo quando precisa. Divido tudo com ele. Comida, conta de luz, passeio, tudo. Ele não é orgulhoso, aceita de boa, porque sabe que é com amor. Ele passa a maior parte do tempo aqui comigo agora. Dorme aqui 3, 4 vezes por semana. A gente cozinha junto. Ele faz uma carne assada maravilhosa. Eu faço arroz de leite de coco que ele adora. A gente assiste filme na TV, jornal, programa de auditório. Joga dominó, baralho, dama. Conversa por horas sobre tudo e sobre nada. Ele ainda insiste no casamento. Esses dias mesmo, num jantar, ele puxou o assunto de novo. Lúcia, casa comigo. De verdade. Na igreja. Com padre, com aliança, com tudo. A gente já vive junto, Antônio. Pra que papel? Porque eu quero. Quero te ver de branco. Quero ouvir você falar sim na frente de Deus e de todo mundo. Quero que você seja minha esposa oficialmente, não só de fato. Olhei pra ele, pro rostinho bonito dele, cabelo grisalho, olhos gentis, pra esse homem que me acompanhou no pior momento da minha vida e nunca me abandonou. Tá bom, a gente casa. Os olhos dele encheram de lágrima. Sério? Sério. Mas nada muito grande. Só a gente, as testemunhas, o padre, almoço depois numa churrascaria com meia dúzia de amigos. Do jeito que você quiser, do jeito que você quiser. Então talvez ano que vem eu me case pela primeira vez na vida. Aos 73 anos. Nunca é tarde para ser feliz. Voltei a frequentar a igreja todo domingo. Missa das 9 da manhã na paróquia. Sento sempre no mesmo banco, terceira fileira do lado esquerdo. Rezo, canto, comungo. Agradeço pelas bênçãos. Peço proteção. Acendo vela pro Vinícius todo dia 10, dia que ele faleceu. Faço doação mensal de R$ 100 para a igreja. Ajudo na organização da festa junina, da quermesse, do bazar beneficente. Me sinto parte de uma comunidade. Me sinto acolhida. A vida está boa, melhor do que jamais esteve. Não pela quantidade de dinheiro que tenho, apesar de ajudar muito, não vou mentir, mas pela qualidade, pela paz, pela dignidade, pela liberdade. Por saber que venci, que lutei e venci, que não me deixei destruir. Minha lição final para quem está me ouvindo, para quem chegou até aqui, elas apostaram que dor de mãe enlutada é sinônimo de fragilidade. Apostaram que costureira pobre não entende de lei, não sabe se defender, não tem recursos para lutar. Apostaram que viúva velha de 70 anos aceita qualquer coisa calada, de cabeça baixa, porque sempre aceitou a vida inteira. Apostaram que podiam me esmagar, me roubar, me jogar na rua como cachorro velho que ninguém quer mais, e que eu ia engolir seco e sumir. Mas meu filho, mesmo agonizando numa cama de hospital, mesmo com o corpo destruído pelo câncer, mesmo mal conseguindo segurar a caneta, me deixou blindada em cartório. Porque ele me conhecia. Conhecia minha força, mas também conhecia minha fragilidade no momento de dor.
Sabia que ia vir gente má tentando se aproveitar. Então fez o que qualquer filho que ama a mãe de verdade faria. Protegeu com documento, com testemunha, com registro oficial. Amor de mãe se protege com papel reconhecido em cartório, não com promessa vazia. Com testamento registrado, não com palavra jogada ao vento. Com advogado de confiança, não com esperança de que as pessoas vão ser honestas. Principalmente quando você é pobre, quando você é mulher, quando você é velha. Porque o mundo é cruel com quem parece fraco. E eu parecia fraca. Costureira aposentada, 71 anos, viúva, enlutada, sozinha, sem estudo formal. Mas por baixo dessa aparência que eles desprezaram, havia uma mulher que trabalhou desde os 14 anos em confecção, que criou filho sozinha desde que ele tinha 5 anos, que comprou casa própria costurando vestido de noiva de madrugada, domingo, feriado, que aguentou humilhação de patrão, cansaço de virar noite trabalhando, dor nas costas de ficar curvada na máquina, solidão de não ter com quem dividir as decisões difíceis, que nunca desistiu de nada na vida. Essa mulher não ia desistir quando tentaram roubar dela o que era mais sagrado. E quando me atacaram no momento mais vulnerável da minha existência, quando tentaram me destruir usando minha dor contra mim, eu não abaixei a cabeça como esperavam. Procurei meus direitos. Aceitei a ajuda do Dr. Cláudio. Confiei no Antônio. Juntei forças e lutei. E venci. Venci porque tinha razão, porque tinha provas, porque tinha a verdade do meu lado. Hoje eu quero dizer para toda mãe que está me ouvindo, para toda mulher, para toda pessoa idosa que está sendo enganada, roubada, pisada, humilhada, não aceite. Não abaixe a cabeça. Não engula calado. Procure ajuda. Procure a Defensoria Pública se não tiver dinheiro para advogado particular. Eles atendem de graça. Procure o Ministério Público. Procure a Delegacia do Idoso. Procure um parente de confiança, um amigo, um vizinho, a igreja, alguém. Mas não deixe levarem o que é seu. Não deixe destruírem sua dignidade. Porque dignidade não se compra em loja. Não se vende em mercado. Não se negocia em mesa de bar. Dignidade é o que a gente tem quando perde tudo e ainda assim continua de pé, de cabeça erguida, de olho no olho de quem tentou te derrubar dizendo: você não conseguiu. Eu estou aqui. Eu sobrevivi. Eu venci. Marisa tentou me tirar a casa que eu comprei, o dinheiro que meu filho deixou, a memória sagrada dele, minha paz, minha sanidade, mas não conseguiu, porque meu filho me protegeu e porque eu não desisti. Essa é minha história. História de uma mãe simples, trabalhadora, que quase foi roubada pela própria sogra no dia do enterro do filho, mas que lutou, que resistiu, que venceu, que hoje vive em paz, com dignidade, honrando a memória do filho que a amou até o último suspiro fraco. Se você chegou até aqui, se ouviu minha história completa do começo ao fim, eu te agradeço de coração. De verdade. Agradeço por ter me dado seu tempo, sua atenção, sua companhia nessa jornada. E te peço, se você conhece alguém passando por algo parecido, alguém sendo enganado por parente, alguém sofrendo abuso financeiro, alguém sendo manipulado no luto, compartilhe essa história. Mostre que é possível vencer, que justiça existe, que a verdade prevalece quando a gente luta por ela. Mostre que dignidade vale mais que qualquer dinheiro, qualquer herança, qualquer bem material. Porque no final das contas, a gente não leva nada dessa vida. A única coisa que fica é o legado. O que a gente fez. Como a gente tratou as pessoas. Se a gente foi honesto ou desonesto. Se a gente amou ou explorou. Se a gente protegeu ou destruiu. Meu Vinícius deixou um legado de amor. Me protegeu. Me honrou. Me deu dignidade até depois da morte. Marisa deixou um legado de ganância. Destruiu a própria vida tentando destruir a minha. Hoje colhe o que plantou. Eu escolho seguir o exemplo do meu filho. Viver com amor, com honestidade, com dignidade. Ajudar quem precisa. Ser grata pelo que tenho. Aproveitar cada dia como se fosse o último. Porque a vida é curta demais para viver com amargura, com raiva, com mágoa. A vida é para ser vivida, com leveza, com alegria, com paz. Um abraço apertado de quem sobreviveu à tempestade e encontrou o sol do outro lado.
De quem tem 73 anos e ainda está aqui, de pé, firme, forte, vivendo plenamente. Que Deus abençoe você que me ouviu, que abençoe sua família, que proteja você de pessoas más e que te dê sempre força para lutar pelo que é certo, pelo que é seu, pelo que é justo. E você? O que faria se estivesse no meu lugar? Deixe a sua opinião nos comentários aqui embaixo. Sua história pode ajudar outra pessoa. E se essa narrativa tocou seu coração, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias reais de superação e justiça. Tem uma história incrível te esperando na tela agora. É só clicar e continuar com a gente.